Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dar umas pequenas notas antes de nós iniciar. E a irmã Ingrid, a automocei ali em Barão de Cotegipe, não vai participar aqui, participou ali, o irmão Ezequiel. Também temos a grata satisfação de informar que o irmão Assis nos procurou, está retornando para a comunhão. Que Deus o abençoe, que Deus fortaleça. A irmã Edith, onde está a irmã Edith? Ela também, graças a Deus, está lá atrás. Ela é mãe do nosso diácono e ela nos procurou, está retornando para a comunhão. E ficamos muito gratos, felizes, e com certeza Deus também espera de braços abertos, e que Deus abençoe e fortaleça cada um dos nossos irmãos. Também o irmão José Vinilson, ele procurou também o irmão Ariel e ele está retornando para a comunhão, mas parece que não vejo ele hoje aqui, né? Talvez aconteceu alguma coisa, mas ele está retornando, tem lutado, batalhado, e Deus é quem vai dando força, né? Ficamos felizes em dar essas pequenas notas. Também a irmã Marisete, a irmã Esther e a irmã Gabriele estão aqui na frente. Alguns de vocês conhecem, eles eram de Concórdia, congregavam conosco ali, e se mudaram recentemente aqui para Erechim e vão congregar conosco. São bem-vindas e que Deus abençoe e que se sintam bem em nosso meio. Deus abençoe. Agora vamos ler as Escrituras no livro de 1 Samuel, capítulo 28, e que todos nós possamos, como falei ontem à noite, estar conectados no mesmo Espírito, para que possamos levar as bênçãos de Deus, porque nós sabemos que a palavra de Deus ela não volta vazia, ou ela vai trazer bênção, ou ela vai trazer condenação para aqueles que não põem em prática. A mesma lei terrena que beneficia a pessoa de bem é a mesma lei que condena o malfeitor. E a mesma palavra que salva uns é a mesma que vai condenar outros. Mas saiba que ela veio para trazer salvação. Amém? Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 28, a partir do versículo 4, nós vamos até o versículo 20. E acharam, né? Aqueles que acharam, leiam, e os que não acharam, somente ouçam. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito em seu coração. E perguntou, vamos repetir aqui para gravar. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração, e perguntou Saul ao Senhor. Porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por Urim, e nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feitiçaria, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Dor há uma mulher que tem espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi ele e com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos, os encantadores.
Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E ele disse: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, porém o que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Ele disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado? E se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e tem rasgado o teu reino da tua mão, e tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel será entregue nas mãos dos filisteus. E imediatamente Saul caiu, estendido por terra grandemente, por causa daquelas palavras de Samuel, e não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Vamos orar? Senhor Deus, com meu coração tremendo, Senhor, estou diante de Ti e nos entregamos em Tuas mãos. Que o Senhor fale aquilo que o Senhor deseja e que o Senhor unja cada palavra citada e que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo, pois pedimos humildemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos. Vocês sabem, a gente atende o roteiro em vários lugares e pregamos, mas há momentos que é diferente, que nós nos sentimos diferente. E tudo acontece por um propósito. Pode ser para um, pode ser para mais do que um, mas eu creio que Deus irá falar nessa noite. Amém. Com certeza, não tenho dúvida. E a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu tenho um título que nós vamos falar nessa noite, com a ajuda de Deus. Não aconteça que Deus se cale. Você me pergunta, Deus se cala? Sim, Ele se cala. Como se calou com Saul? Como se calou com Ananias e Safira? Como se calou por um bom período de tempo com Sansão? Ele se cala. Mas que não aconteça com nenhum de nós que ele se cale. Diz o irmão Brana em uma de suas mensagens, ele diz assim: abra o meu estômago
e queime enxofre dentro dele. Me piquem em pedaço, mas não permita que eu esteja diante do trono, o trono branco de juízo. Nós vivemos no período em que a graça tem sido estendida. Nós vivemos no período em que Deus tem incansavelmente falado a todos nós, através da consciência, através das pregações, através de sonhos. E como Deus fala, muitas vezes através de sonho. Quando você vai atender um caso, às vezes, um caso difícil, se você vai ver, você vai buscar, você vai ver que Deus avisou. Deus avisou por sonho, mas a pessoa vai brincando. Eu acho que todos aqui têm experiência de sonhos que vêm de forma tão clara que não precisa ninguém interpretar. Deus avisando. Porque Deus não quer que ninguém se perca, como diz a Bíblia, mas que todos venham ao conhecimento. E nós vemos que Saul, nós podemos dividir a trajetória dele em duas fases. Quando primeiro ele esperou, né? Ele foi ungido rei de Israel, e ele estava para ir para a peleja, e esperou pelo tempo aprazado, creio que 7 dias, que Samuel viria oferecer o sacrifício a Deus, para que então ele pudesse ir com a bênção de Deus para a peleja. Mas Samuel atrasou, vamos dizer assim, chegou no 7º dia, no final do dia. E ele fez o quê? Ele não esperou, ele não confiou, e ele se apressou e foi oferecer o sacrifício, coisa que era permitida ao sacerdote, ao profeta. E a Bíblia diz, ali em 1 Samuel, que acabando ele de oferecer o sacrifício, chegou Samuel e disse: obraste neciamente. E Samuel disse assim: agora o Senhor teria confirmado o teu reino, mas agora não subsistirá. Era uma pequena prova que ele estava passando. Vamos dizer, Samuel com certeza pensou: mas o que você fez? Eu vi que o povo se espalhava de mim, os filisteus apertavam, e você não vinha no tempo aprazado, eu fui e ofereci o sacrifício. Aí Samuel disse: obraste neciamente. Hoje Deus teria confirmado o teu reino para sempre, mas agora não subsistirá. E a hora que Samuel virou-se para sair, né? Ele segura no manto de Samuel e rasga, né? E Samuel disse assim: assim Deus rasgou o reino de ti. E aí nós vemos a segunda parte, o segundo episódio, quando Deus chama Samuel. Veja que Deus ele vai indo até se calar, ele não se cala de imediato. Quando Deus chama Samuel e disse: Samuel, eu tenho lembrado o que Amaleque fez contra o meu povo, como subiu contra eles quando vinham do Egito. E eu peço que fale para Saul ir lá e acabe com tudo. Varra a memória de Amaleque da terra. Não poupe nada, animal, todos, porque eu lembrei da covardia que eles fizeram com o meu povo e eu quero que apague a memória de Amaleque da face da terra. Saul foi, né? Foi. Pelejou, por certo destruiu, vamos dizer assim, 90%, mas ouviu o povo. Quando o povo disse que era para poupar o melhor do gado, o melhor das ovelhas, e também poupou Agag, o rei. Quando
ele terminou esse trabalho, vamos dizer, um trabalho incompleto, chegou Samuel, e Saul veio ao encontro e disse: cumpri a palavra do Senhor. Aí Samuel disse: mas que mugido é esse que eu ouço de ovelhas, de vaca? O povo pediu, veja, o povo, mas ele tinha que ter ouvido quem? Deus. O povo pediu para nós poupar e levar, sacrificar ao Senhor teu Deus. Que disse Samuel? Desde quando Deus tem mais prazer em sacrifício do que obediência? E aí nós vemos que Samuel falou para ele: porque tu rejeitaste a palavra de Deus, ele também te rejeitou para que não sejas rei. E aí nós vemos daí para frente Deus se calando. Literalmente Deus se calando. Agora, um homem, quando Deus se cala com ele, com certeza ele vai buscar aquilo que ele condenou. Ele vai atrás. Porque você veja que na escritura que lemos, que ele tinha ordenado a limpeza de Israel contra a feitiçaria, contra a adivinhação, tanto é que ele teve que se disfarçar para ir em busca dessa feiticeira. Mas quando ele viu que Deus não falava mais, e aí a agonia pegou, ele vai e busca justamente uma feiticeira. E a feiticeira subiu, conseguiu invocar Samuel, porque era antes do sacrifício de Cristo. Hoje sabemos que não pode, mas naquele tempo eles conseguiam. E Samuel veio e fez o quê? Simplesmente deu a sentença: Israel será destruído, e você e teus filhos amanhã por essa hora estarão comigo. Deus se cala. Deus, a Bíblia diz que não contenderá para sempre com o homem. Mas às vezes as pessoas, na maioria dos casos, segue brincando, segue levando a vida como dá. Quando Deus fala através da pregação, quando Deus fala através da consciência, quando é advertido, mas vai devagarinho se distanciando, e de repente não ouve mais a voz. E a consciência se torna totalmente morta. Espantem-se em quem quiser, mas há uns 26 anos atrás, ou mais, eu lembro de um irmão conversando comigo, alguém que caiu em pecado com uma desviada. E após aquilo ele ficou muito mal. Sabe qual a resposta dessa pessoa? Isso é só no início. Quer dizer, depois você não sente mais. Estava morta, Deus não falava mais. Mas graças a Deus que essa pessoa, meu amigo, ele lutou e batalhou e serve a Deus até hoje. Deus se cala. Sim. Por isso que eu disse, não aconteça que Deus se cale com nenhum de nós. Por isso a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quantas vezes você tem sido advertido que você precisa tomar uma posição a respeito de algo? Que você precisa fazer algo, você precisa acertar algo? Mas o diabo vem na tua mente e diz: amanhã você faz. Amanhã você faz. E quando menos se espera, a morte vem e leva. Leiam a mensagem Som Incerto. Ela foi impressa pela Voz de Deus. Mas tem isso disponível na internet para se baixar quem não tem.
O irmão Branham narra ali uma personagem. E não só na mensagem Sonho Certo, como em outras também. Porque o assunto que o irmão Branham conta em uma mensagem, você vai ver ele repetindo em várias mensagens. Umas com mais detalhe, outras com menos detalhe. Assim como nós, durante a nossa vida, claro, repetimos muitas histórias. Quantos já leram a mensagem Sonho Certo? Vocês vão lembrar que nessa mensagem o irmão Branham, ele começa falando do som incerto, ele diz, não ouça o som incerto, mas ouça o som correto, o som da palavra de Deus. E ele começa dizendo assim, a senhora fulana de tal, era uma boa mulher, ela foi criada num lar cristão, ela casou-se com um bom homem, e ele segue dizendo, mas ela começou a ter companheirismo com as pessoas do seu bairro, não pessoas más, diz o irmão Branham, pessoas religiosas do seu bairro. E aí ela começou a ter companheirismo ali, foi se envolvendo. E ali aquela amiguinha vai na igreja também, um exemplo, e ele fala isso, em outras palavras, mas usa shorts, vive de qualquer maneira. E ela foi sendo influenciada com aquilo. E ela foi, na realidade, entristecendo aquela voz que está no coração, que diz, isso está errado. Isso está errado. E ela começou a se envolver com essas amizades, ela começou a se envolver com esse companheirismo, que vocês sabem o que tem lá fora. Quando nós precisamos, porventura, você já teve essa experiência, está nesse meio, a gente se sente como um peixe fora d'água. E de repente ela começa, o profeta fala, ela começa a sentir atração pelo vendedor. O vendedor. Todo perfumadinho, né? E daí um dia ela se apaixona pelo vendedor. Aí o que ela faz? Ela deixa o seu marido e casa com o vendedor. Mas lá no fundo, diz o irmão Branham, há uma voz que diz, o teu compromisso é para o teu marido, até que a morte o separe. Mas ela vai, quer dizer, afogando essa voz, e o profeta diz, e o pastor nem chegou a tirar o nome dela do livro. Você veja a responsabilidade que repousa sobre os ombros do pastor? Por isso que a Bíblia diz, ninguém queira ser mestre, porque padecerá mais duro juízo. Tem o sangue nas mãos das pessoas em suas mãos. Não é bom chamar atenção, mas às vezes precisa. E saibam vocês que nós, antes de pregar, buscamos a inspiração de Deus. Não é de qualquer maneira, não. Sim, busca, às vezes não sabe por onde vai abordar, mas você vai buscando e de repente fecha uma escritura, de repente fecha uma linha e você só pega e faz e anota. O pastor nem tirou o nome dela do livro, covarde. Devia ter falado, deveria ter orientado, mas não orientou. Você acha que isso não dá temor para nós? Dá temor, sim. Mas a Bíblia diz que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará. Eu creio que se Deus chamou um homem para o ministério, Deus irá capacitar esse homem. E ela segue, diz o irmão Branham, e é feito, por exemplo, alguém precisa levantar uma oferta, quem pode cooperar aqui com isso, isso, aquilo? A irmã disse, eu ajudo. E aí vai. E diz o irmão Branham, depois de algum tempo, ela percebe que esse vendedor não era tão bom como seu esposo. Mas eu deixei dele, deixo desse caso de novo. Eu deixo desse caso de novo. E faz isso. E em outra mensagem que eu li mais recentemente, o irmão Branham conversa com alguém próximo dessa irmã, que congregava com ela, pelo que eu vi.
E esse irmão de irmão Brana, já estou unindo o que o irmão Brana fala em outra mensagem, ele foi até o hospital, eu estou adiantando um pouquinho o assunto, para conscientizar ela da vida errada que ela estava vivendo. E após essa conscientização de irmão Brana, quem iria orar por ela? O irmão Brana iria orar. E diz o irmão Brana, eu creio que ela seria curada. Mas ela disse, não, ninguém te chamou aqui, disse para esse irmão. Eu sou tão bom como você. Eu vou na igreja como você, ninguém te chamou aqui. E não deu ouvido. Eu adiantei um pouquinho aquilo que eu li em outra mensagem, como Brana fala. E ela casa com esse terceiro homem. Sim. E diz o irmão Brana, mais um dia, um câncer nas partes íntimas, baixas, ataca ela. Um câncer. E ela está no hospital, morrendo de câncer. E de repente, diz o irmão Brana, quando o arrazoamento, o irmão Brana diz, está morrendo, a alma alcança aquela pessoa. E ela se desespera, e ela se bate, ela diz, meu Deus, eu estou perdida. Eu estou perdida. E o que o médico faz? Aplica uma injeção para tranquilizar. E ela tenta murmurar, diz o irmão Brana, e a morte leva ela embora. Por quê? Brincou, não ouviu a voz, Deus se calou e foi embora. E o irmão Brana diz, e no funeral, o pastor diz, nossa irmã está com Deus. Pessoas que ele conheceu nos dias dele. Então, que Deus ajude a cada um de nós. Realmente dizer, Senhor, não se cale comigo. Senhor, me ajude. Senhor, me dê força. Senhor, me dê entendimento. Senhor, me dê graça. Senhor, me dê temor. Senhor, coloque em mim, como disse Davi, um espírito reto. Disse Davi, sonda-me, Senhor, e vê se há um caminho mau. Quando Davi fez a oração, por certo, ele já tinha analisado toda a sua vida, então ele não viu mais nada, então ele disse, Senhor, sonda-me, e tu me conheces. Em Lucas capítulo 13, você vai ver a parábola da figueira estéril, falada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse que o senhor daquela fazenda, vamos dizer assim, foi procurar figo na figueira, fruto, e não encontrou. Chamou o vinhateiro, irmão Brana diz, há 3 anos eu tenho vindo procurar fruto aqui nessa figueira e não dá fruto. Por que ocupa a terra inutilmente? Arranca e planta outra no lugar. Mas o vinhateiro, que simboliza o Espírito Santo, disse, Senhor, deixa mais um ano. Eu vou escavar, eu vou adubar ela. Me dá mais um ano, me dá mais uma oportunidade, me dá mais uma chance. Não arranca agora. Não pare de falar agora. Dá mais uma oportunidade para que eu possa escavar e adubar. E se der fruto, ficará, se não, mandarás arrancar. Quantas vezes temos sido adubados? Quantas vezes temos sido adubados? Quantas vezes Deus tem falado? Mas a pessoa segue, entende? Naquele caminho, naquele orgulho.
Somos humanos, somos todos iguais. Eu lembro de uma vez que eu me senti como essa figueira. Eu disse, não, eu vou aproveitar essa oportunidade, quer dizer, esse adubamento, e eu vou em frente. Vocês lembram daquela outra história que o irmão Brana conta em várias mensagens? Que ele esteve em uma igreja de um irmão, fazendo alguns cultos, e ali pregando, ele sentiu dirigido de Deus, de chamar a filha do pastor, para vir aceitar a Cristo, vir se reconciliar. Diz o irmão Brano, lábios pintados, insolene, cabelo cortado. E ele chamou, Deus está te chamando. Por que você não vem aceitar a Cristo? Quantos leram essa mensagem? Vários, né? Ele repete também essa história em várias mensagens. E essa história que eu estou falando da mulher, a senhora fulana de tal, que ele fala na mensagem Sou Incerto, vocês vão ver na mensagem Jó, servo de Deus, que foi recebido no mês passado. O irmão Brana também fala ali. E o irmão Brana chamou essa moça porque Deus tocou no irmão Brana para chamar ela e vir e ter uma libertação. E ele disse, ela me procurou lá fora, antes não tivesse me procurado. E disse, sua coisa ignorante, nunca mais fale comigo desse jeito. Se um dia eu tiver que ir, eu vou ir com alguém que tem maior senso que você. O irmão Brana disse, eu simplesmente segui o evangelho. Tenho pena, o pai dela é um bom homem, disse o irmão Brana. Um ano depois, o profeta passando na rua, ele viu uma mulher lá, toda desajeitada, diz ele, com a saia toda torta, bebendo uísque, fumando cigarro, e quando viu o irmão Brana, disse, usando gíria, o irmão Brana disse, e aí, pregador, que tal você dar um trago na minha garrafa? E o irmão Brana disse, não fale assim com o servo de Deus. Diz o irmão Brana, eu me virei para chorar, porque o pai dela é um bom homem. Então dê um trago no meu cigarro. E de repente ela caiu em si, disse o irmão Brana, em outras palavras, e disse, sabe, pregador, você se lembra o que você disse aquela vez para mim? Diz o irmão Brana, nunca me esquecerei, você estava certo. Você estava certo. Ele estava tratando comigo naquela noite. Mas desde o dia que eu o rejeitei, foi a última vez. Meu coração tem endurecido. Falo do meu pai o tempo todo. Posso ver a alma da minha mãe fritar no inferno como uma panqueca e rir disso. Eu entristeci o Espírito Santo pela última vez. Pense nisso, disse o irmão Brana. Vamos cair na realidade. Quem convence o homem do pecado é Deus. Quem chama o homem a arrependimento é Deus. O irmão Brana diz, você diz, eu busquei a Deus. O irmão Brana diz, você nunca buscou a Deus. É Deus que está te buscando. Agora, se de repente Deus diz, eu não falo mais, é o que disse ela. Sabe o que se disse naquela noite? Você estava certo, pregador. Meu coração endureceu.
O irmão Branham diz em outra mensagem: quantas vezes chegamos próximo de pessoas que estão morrendo e dizem: ó, irmão Branham, se eu tivesse outra oportunidade. Em uma dessas mensagens, o irmão Branham diz: quantas vezes eu prego, duro, mas no meu coração está sangrando, porque eu sei que esses barcos irão afundar num dia desses, ainda mais ele com aquele dom que ele tinha. Eu prego duro, mas meu coração está sangrando. Alguém, Deus está falando, não sei para quantos. Não brincamos de culto nem de igreja. Porque eu sei como vêm as inspirações. E eu sei quando Deus fala. Às vezes nós temos 2 temas para pregar, e você analisa um, analisa outro, e não é, e você diz: é esse, daí você vê, não é esse, acho que é esse, não é, acho que esse de repente é outro. Sansão brincou, a brincadeira dele estava bonita, né? Fazia o que fazia e Deus estava com ele. Vai brincando. Vai brincando. Eu nasci sobre o nazirado, sou um nazireu de Deus, sou escolhido, toda vez que eu preciso, Deus está comigo. E sabe, o que muitos irão se decepcionar no dia final, porque quando Deus dá um dom para o homem, Deus não tira. Não tira, Ele te deu, é o dom. Eu prego, eu oro, as pessoas são curadas, Deus está comigo. Será? O dom pode estar. O dom pode estar. Por isso Paulo disse para Timóteo: e tu, meu filho Salomão, e tu, meu filho Timóteo, cuida de ti e da doutrina, que fazendo isso salvará tanto a ti como os que te ouvem. Sansão foi brincando. Quando se desentendeu com os filisteus lá, pegou 300 raposas, né? Botou fogo, amarrou fogo no rabo das raposas, largou, botou fogo na seara dos filisteus. Os filisteus foram lá para prender ele, fizeram o seu próprio povo amarrar Sansão, né? Sansão disse: não, tudo bem, vocês podem me amarrar, só promete que vocês não vão fazer nada para mim, quer dizer, por quem vocês não quero bater, pode me amarrar. Nossa, nós vamos ter que te amarrar, entregar na mão dos filisteus, então aí, pode me amarrar. Vocês não fazendo nada para mim, tá bom. Foi lá os próprios israelitas, amarraram Sansão com corda e mais corda, e chegaram, está aqui a Sansão, para os filisteus. Quando os filisteus vieram, o Espírito de Deus se apoderou daquele homem, e ele arrebentou com corda, com tudo, olhou ao redor e viu que tem aqui uma queixada somente de jumento seca, e ele foi com aquela queixada de jumento e foi golpeando, e Deus golpeava junto, e o estrago foi grande. 1000 filisteus mortos. Quando saíram com perna quebrada, braço quebrado. E ele foi indo. Deus estava com ele. Passou a noite na casa de uma prostituta. Sansão fez isso. Passou a noite. E os filisteus pensaram: amanhã nós pega ele. Ele entrou nesse prostíbulo aqui. Vamos fechar a cidade, e ele não escapa, amanhã nós pega ele.
E ele se levanta de madrugada, a cidade está fechada, ele vai lá naqueles portal lá e arrebenta o portão, colocou nas costas e levou lá no cima do morro. Oh, Deus está comigo. Ainda está, Sansão, mas vai indo, vamos ver até onde você vai. Vai brincando. Mas vocês sabem o que aconteceu, né? Um dia ele entregou o segredo e os olhos dele foi furado. E passou a ser aqui um espetáculo dos filisteus, moendo, puxando o moinho dos filisteus, com certeza apanhando, com certeza sendo capacho deles. Mas graças a Deus que um dia aquele cabelo começou a crescer, né? Ele começou a ter comunhão com Deus de novo. E ele disse: Senhor, somente uma vez mais. Eu quero uma vez mais da tua graça, eu quero uma vez mais do teu perdão, eu quero voltar de novo. E o poder de Deus se apoderou. Que Deus nos ajude, irmãos. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Eu não quero que ninguém aqui, no dia do juízo, esteja sentado vendo esse filme, dizendo, Deus dizendo, você ouviu, você não quis. Quando Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, foi crucificado, o que ele fez? Ele desceu lá no inferno. Para quê? Para testificar para aquelas almas que estavam em prisão. Para arrependimento? Não, para condenação. Chegando lá por certo, ele disse, eu enviei Isaías e vocês não ouviram. Pois é, eu vim aqui para dizer para vocês que Isaías realmente era verdadeiro. Vocês não ouviram, então vocês estão aí. Ô Herodias, eu enviei João Batista, que disse para o seu Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão Filipe, lembra? Eu disse. Cortaram o pescoço dele, né? Mas eu vim para dizer que João Batista, sim, era um verdadeiro. E assim sucessivamente. Você não ouviu Jeremias, Isaías, Abacuque, todos os profetas, Noé. E depois dali ele vai para onde? Para a região dos salvos. Aonde estava ali Jó, que testificou, que profetizou e disse, ainda que os vermes da pele consumam a minha carne, ainda com os meus olhos e não outros, eu verei a Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e os meus olhos o verão. Ele saiu dali, subiu lá, eu penso que apressadamente, porque lá ele ia encontrar com Jó, lá ele ia encontrar com Abraão, lá ele ia encontrar com Davi, lá ele ia encontrar com Isaac. Não para condenar, mas para dizer, o meu sangue foi derramado. Vocês creram no sacrifício dos animais, vocês creram na mensagem dos profetas. Vamos embora, porque o dia está raiando. Eu imagino a comoção naquele paraíso, onde uma feiticeira tinha acesso, porque era um paraíso imperfeito. Jó, né? Por certo olhou para os seus companheiros, eu não falei que eu veria ele, e os meus olhos e não outro, ali está, era ele que eu vi. Daniel disse, é ele que eu vi. Daniel disse, foi ele que desceu comigo na cova. Abraão, por certo, chamou Sara, Sara vem aqui, foi ele que esteve na tenda conosco, que comeu pão, que comeu carne do novilho e bebeu leite. Olha a diferença daqueles que ouvem. Vamos embora, porque o dia já está raiando, disse ele.
Imagina Abraão dizendo: Senhor, eu posso dar uma voltinha para ver como está a cidade? Sim, pode ficar à vontade, Abraão. Eu ainda vou ficar 40 dias com meus filhos aqui. E a Bíblia diz que muitos dos santos do passado ressuscitaram, andaram na cidade santa e foram vistos por muitos. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Eu lembro de levar alguns assuntos para o pastor Febroni, que a gente atende o campo, e vamos levar os assuntos para ele, ouvir algum conselho e testificar. Concluo com isso. E eu comentei de alguém que tinha uma mágoa terribilíssima do pai. Não perdoa, não toma uma posição pelo Evangelho. Disse o pastor Febroni: mas ele vai querer ir para o inferno por causa do pecado do pai dele? Não, né? Não deveria, né? Gente, por que você parou, irmão? O fulano de tal fez isso. Você vai querer ir para o inferno por causa do fulano de tal? Por causa disso, aquilo. Gente, Cristo não nos decepciona. Cristo não nos decepciona. Quando você tem um foco, um objetivo em Cristo, pode virar de ponta cabeça que você tem um objetivo, que você vai em frente. O irmão comprou e não pagou, não vou mais lá, não vou mais na igreja, parei. Vai querer ir para o inferno por causa do problema do outro? Aí é brabo, né? Se ir para o inferno por causa do pecado do outro, fez isso e aquilo. Não. Cristo, lembre-se, se há um arrependimento é porque Cristo está tratando o coração. Se algo te impulsionou a vir na igreja, por que será que foi? Deus tratando contigo. Que Deus abençoe. Vamos nos pôr de pé. De que lado você está? Do lado de Abraão, Isaac e Jacó? Nessa segunda visita? Vamos, meus filhos, o sangue de animais vocês ouviram, vocês fizeram conforme eu mandei. Você ouviu a mensagem de Elias, Isaías, de Jeremias? Sim, eu agora vim. E o cordeiro, sou o Cordeiro de Deus, como disse João Batista, que tira o pecado. Já está pago o preço, vamos embora. Deus deseja que todos nós estejamos ali. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Escutem o que eu vou dizer. Há coisas que nós não vencemos sozinho. Por isso tem um ministério. Se você precisa de ajuda do ministério, busque. Será um prazer ajudar. Não fique protelando. Tem coisas que nós não vencemos sozinhos. Uma vez, tinha uma filha de uma irmã que ela é uma irmã bem firme, há muitos anos conheço ela, mas infelizmente as filhas foram.
E aí, ela estava morrendo com câncer. E havia sido visitado no hospital. E ela não ia, não partia, estava ali sofrendo. E na ocasião o pastor Daniel foi conversar com o pastor Febrônio sobre o assunto. E ele disse: há casos que precisa de uma intercessão sacerdotal. E citou um outro irmão que há muito tempo também precisou disso. E ambos ali intercederam e ela pôde ir embora. O pastor já tinha tido um caso, citou o caso de um irmão. Há casos como o do fulano. Precisa de intercessão sacerdotal, ministerial. Estávamos saindo do escritório, que iria o pastor Daniel fazer em casa, a intercessão. O pastor Febrônio disse: vamos fazer já aqui. Posteriormente, eu visitei uma outra filha também, dessa mesma irmã, também morrendo com câncer. Infelizmente viveu no pecado, mas graças a Deus que Deus alcançou ela. Essa primeira que eu falei, não fui eu que atuei, foi outros obreiros. O pastor Daniel, o irmão Reinaldo. E um dia eu soube dessa outra que estava também com câncer. E eu fui visitar ela e eu disse: fulana, você está preparada para encontrar com Deus? Ela disse: não adianta enganar. E começou a chorar: eu não estou. E desesperou. E eu então orientei ela o que ela deveria fazer. Orei com ela, levei ela ao arrependimento, a um acerto com Deus, e então voltei, fui para casa. E eu sempre costumo fazer as visitas periodicamente, no caso terminal, está ali um mês, dali 15 dias, dali 20 dias, como eu sinto dirigido, eu volto lá. Querem sentar um pouquinho? Deixa eu contar isso para vocês. E todas as vezes que eu voltava lá, ela estava deitadinha na cama, tranquila e serena, sem aquele pavor, segura, porque encontrou com Cristo. Mas quantos que não tiveram essa oportunidade foram ceifados? Porque Deus sabe a condição de cada pessoa. O meio de convívio dela, por certo, foi favorável para o distanciamento, e Deus foi bondoso e deu essa oportunidade como para ela, como para a irmã dela. Mas por detrás de tudo isso, o que a gente vê ali? Uma mãe com um exemplo de fé. Vocês sabem, eu fiquei um bom tempo fora de Chapecó por causa do meu trabalho, 8 anos. E antes de eu viajar, antes de ir embora em 2005, eu já atendia essa igrejinha ali em Xanxerê. Conheço muito bem a irmã lá, a mãe delas. Mas quando a gente volta, mesmo que seja depois de 8 anos, está ali aquela estaca. Agora tem outra congregação mais para frente, na área dos índios, e ela se mudou para lá e de vez em quando a gente vai lá ministrar ceia. Chega lá, está aquela estaca. Veja o benefício de ser uma cristã. Não só ela é alcançada, mas as filhas, por certo, através da intercessão, através da oração. Deus alcançando na última hora. E assim vai indo a vida ministerial. Um dia, um tempo atrás, deixa eu contar isso para vocês, já terminei a pregação, tá? Terminei, que eu quero contar isso, que me veio ao coração. Eu fui chamado, me passaram para orar por alguém que estava com câncer, na cidade próxima, em Xanxerê.
eu fui, visitei ele, e eu falei da salvação. E antes de ir embora, eu disse: você tem alguma pergunta? E ele disse: sim, tenho sim. Por que que eu tenho tanto medo da morte? E justo eu que tenho tanto medo da morte, me acontece isso, quer dizer, ter uma enfermidade dessa. Eu disse para ele: eu vou te explicar de duas formas. Naturalmente, é normal. Uns têm mais, outros menos medo, não é? Mas espiritualmente não é normal. Nós não podemos ter nada. Porque senão Paulo não tinha dito o que disse: onde está a morte, o teu aguilhão, o inferno, onde está a vitória? E eu disse para ele: se você entregar a tua vida realmente para Cristo, chegará o dia que você não terá mais medo da morte. Quer dizer, em outras palavras, faça esse teste. E aí, passou-se o tempo, talvez um mês, 2, não sei. Eu estava em casa e de repente lembrei nele e veio aquele desejo forte de ir lá. 40 quilômetros, 80 de volta. E eu pensei: eu vou ir lá. Vou. Peguei o carro, fui. Daí cheguei lá, fiz a visita, daí eu falei para ele: você lembra da pergunta que você me fez e a resposta que eu te dei? Ele disse: sim, lembro. E o que você me disse? Não tenho mais nada de medo. Nada. E ali fomos acompanhando ele. Infelizmente a doença evoluiu. A última vez que eu vi ele mesmo muito debilitado, mas vindo na igreja, na cadeira de roda, e nessa ocasião o pastor Febrônio estava lá ministrando, fez a chamada e ele com muita dificuldade levantou a mão. E hoje eu creio que ele está onde? Na glória. Esse é o evangelho que nós pregamos, que dá segurança de vida eterna.